Olá, paz em Cristo Jesus, paz em Cristo para a tua vida, paz em Cristo aí para a tua casa. Mais uma vez, dando continuidade ao trabalho, vamos falar hoje do livro de 1 Samuel. O que esse livro pode trazer para nós? Qual aproveito que nós possamos tirar dele para a nossa vida cristã? A Bíblia auto se explica. E quando nós começamos a lermos e entendermos a Bíblia auto se explica. A Bíblia, ela fala conosco em todos os momentos das nossas vidas. Todo momento que você estiver passando aí, a boca de Deus tem livros, versículos que pode estar falando com você, possa estar te ajudando a te fortalecer espiritualmente, em nome de Jesus. 1 Samuel, irmãos, o autor também desconhecido. Autor desconhecido. Possivelmente Samuel. Aí teve, através de estudiosos, nos conta que pode ter uma porção aí de escrita, de memória de Gade e de Natã. Então, uma porção de memória de Gade e de Natã. A data que foi escrito, provavelmente entre 1050 e 931 a.C. Todavia, o livro não foi colocado em sua forma final até alguns anos mais tarde. Aí, possivelmente, em 930 a 722 a.C., através dos pergaminhos, através de estudiosos aí, conseguiu colocar o livro em sequência. Período da escrita do livro: cerca de 94 anos, desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul. Então o livro aí conta histórias, nos conta a história aí de reis, que foi o primeiro rei que foi ungido, que foi Saul. Conta aí as histórias de Saul. E também conta aí, nos fala sobre a morte de Saul nesse livro de 1 Samuel. Quem foi Samuel, irmãos? Foi um profeta levantado por Deus. E o Samuel, ele ungiu não só Saul, mas também ungiu Davi a rei. E nós vamos estar vendo isso mais à frente, em nome de Jesus. Este livro recebe o nome Samuel, não somente porque é a figura principal da primeira parte, que também conta a história de Samuel, a primeira parte, mas também porque ele ungiu a Saul e a Davi, os principais personagens nas últimas porções desse livro. Então, os personagens principais desse livro: Samuel, Saul e depois Davi, nessa sequência. 1 Samuel é a continuação da história do livro de Juízes. Inicia-se na parte final do turbulento período dos juízes, quando Eli era juiz e sacerdote. Quero parar aqui para me explicar para os irmãos a respeito de Eli. Eli era um sacerdote, também juiz, que tomava conta do templo de Siloé. E nós sabemos que Samuel, através de Ana, a Bíblia nos conta que teve um tempo que a Ana estava chorando no templo, aí estava orando no templo, e ali ela pediu a Deus algo tão especial. Ela pediu a Deus um filho que ela não tinha. Penina tinha filho e ela não. E as duas, Ana e Penina, eram esposa de Elcana. E ali Deus concedeu a Ana um filho. E Ana prometeu que quando aquela criança desmamasse, que entregaria ela para servir o templo de Deus, que era o templo de Siloé. E ali se cumpriu o que foi determinado. A criança desmamou e Samuel foi entregue a Eli, que era o profeta daquela época, para Samuel ajudar no templo. E ali começa a história de Samuel. Então nós entendemos que Eli era um juiz e sacerdote de Israel naquela época. E
Eli estava sendo oprimido pelos filisteus, né, que está lá em 1 e também em 2 Samuel, consiste num livro só. 1 e 2 Samuel consiste num livro só na Bíblia hebraica, uma vez que cobrem a continuação da história dos seus 3 personagens principais, que é Samuel, Saul e Davi, como eu tinha dito antes. Onde foi escrito o livro de 1 Samuel? A Bíblia fala que historiadores falam que em locais incertos, provavelmente em Israel. Provavelmente esse livro foi escrito lá em Israel. Para quem? Também para os israelitas. O livro foi escrito para os israelitas. Os israelitas, irmãos, insistiram em ter um rei como as outras nações pagãs. Os israelitas pediram a Deus ali um representante humano, um rei humano que o representasse ali, né? E as outras nações tinham um rei que o representava. Aí não quiseram que Deus lhe desse juízes. E em 1 Samuel, a história do último juiz de Israel e do primeiro profeta Samuel, do seu primeiro rei, que é Saul, e dos primeiros anos do rei eleito e ungido, também Davi. Saul não tinha um coração para Deus. Assim Deus o rejeitou como rei, e o jovem Davi então entrou no cenário, matando Golias com uma funda e uma pedra, que está lá no capítulo de 1 Samuel 17, está lá no capítulo 17, e desenvolveu um forte relacionamento com o filho de Saul, que é Jonatas. Então a Bíblia nos conta que tinha uma amizade ali muito bacana entre Jonatas e Davi, que também está lá no capítulo 18. E Deus elegeu Davi para ficar no lugar de Saul como rei, mas Davi teve que fugir para o deserto para escapar da inveja de Saul. Davi viveu em exílio até que Saul e seus filhos morreram na batalha no monte Giboá. A cena está agora voltada para a época de ouro, com Davi reinando como rei de Israel. Então nós podemos entender aqui que Saul era o rei, Saul tinha descendentes que eram filhos, e numa batalha morreu Saul e seus filhos para que o reinado passasse para Davi. Se Saul tivesse morrido e um dos filhos ficasse vivo, o reinado ainda continuaria sobre os filhos de Saul. Mas Deus permitiu ali que aquela geração, aquela família morresse em batalha, e a coroa, o reinado, o segundo rei, o rei ungido de Deus, que era Davi, assumisse então o lugar de Saul. A palavra-chave desse livro de 1 Samuel: inveja, coração. Inveja, coração. O livro é cheio de inveja. Israel, de ter um rei como seus vizinhos. E Saul de seu sucessor Davi. Então foi inveja, os israelitas tinham inveja dos vizinhos das gerações do povo pagão. Pagão tinha ali um rei. Israel não tinha um rei, um homem representado como rei. E aí foi levantado o rei Saul. E depois que o reinado também passou para Davi, Davi foi ungido a rei, a pedido de Deus, também levantou inveja de Saul contra Davi, e ali iniciou-se uma perseguição de Saul e seus soldados para tirar a vida de Davi a qualquer preço. De maneira que Deus olhava para o coração, e o que ele escolher nem sempre é o que esperamos. Nós estamos vendo também aqui nesse texto aqui, que quando o profeta Samuel foi ungir o Davi a rei, Davi não estava ali junto com seus irmãos. E quando
Samuel perguntou: são todos seus filhos que estão aqui? E Davi estava lá no pasto, tomando conta de ovelhas. Samuel esperou Davi chegar e aí Deus confirmou, concretizou que Davi era um escolhido de Deus. Davi, humanamente, ele tinha os seus problemas, as suas dificuldades, as suas limitações, sim. Davi não tinha a altura de um homem normal. A Bíblia fala que Davi, a altura dele era menor, né? E Davi só sabia tomar conta de ovelhas, que era o que ele fazia todos os dias, tomar conta de ovelhas. E Davi tinha irmãos que já batalhavam, que eram soldados de Saul. A princípio, Samuel achou que aqueles homens que estavam ali a serviço de Saul seriam um dos reis escolhido por Deus. Mas Deus falou que ele não escolhia pelos olhos, mas sim pelo coração. Davi foi escolhido pelo coração de Deus. E a Bíblia nos menciona que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha um coração puro, um coração voltado para Deus. E o tema aí, Deus é maior do que qualquer problema que temos. Com a ajuda de Deus, nossas emoções podem ser conservadas sob controle. Até os filhos de Deus podem falhar e cair em pecado. Qualquer vida cheia de pecado e derrotada pode ter vitória e realização, se houver arrependimento e obediência. Que Deus está falando conosco aqui, todos nós podemos cair. Todos nós podemos até falharmos com Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Que Deus está falando conosco aqui, você caiu, Ele quer saber se você vai levantar, se você ainda vai se pôr de pé, se você ainda vai reconhecer Deus como seu Deus. Aí eu pequei, eu falhei, né? Eu errei com Deus. Você continua caído ou você está de pé? Você está arrependido do pecado ou você está ainda cometendo os pecados que você fez? Então nós temos que colocarmos a nossa consciência nisso. Não é quantas vezes que nós caímos, e nem muito menos porque nós caímos. O que o texto traz para nós aqui, é se nós vamos continuar caindo ou vamos nos erguer diante de Deus. Vamos nos levantar diante de Deus, porque a obediência é a chave da nossa vitória. A obediência a Deus é a chave da nossa vitória. O pecado em nossa vida pode fazer com que Deus passe a bênção para outro. E às vezes nós somos escolhidos por Deus e para Deus para fazermos algo grande. Mas se nós deixarmos o pecado permanecermos nas nossas vidas, se nós deixarmos o pecado continuar em nossa vida, Deus passa a bênção que está sobre nós para outra pessoa. E assim aconteceu com Saul. Saul desobedeceu a Deus e Deus tirou o reinado que pertencia a Saul, pertencia à linhagem de Saul, que eram os filhos de Saul, e passou aquele reinado para Davi. Então nós temos que erramos, temos que consertar. Erramos, temos que fazermos um conserto com Deus para que a bênção que está sobre nós não passe para outro. Nossa liderança deve ser de Deus. Então, se nós conhecemos a Deus, se nós caminhamos na presença de Deus, nós temos que levar também esse mesmo conhecimento para os nossos filhos, para que ele não venha se desviar de Deus. E a nossa liderança vem de Deus e não de homens. Quem lidera, né? Quem te conduz é Deus e não homens. É isso que a Bíblia está falando conosco. É o que está falando conosco nesse livro de 1 Samuel. Quem conduz a nossa vida é Deus. Né? Se eu estou de acordo com Deus, né? Eu tenho tudo em minhas mãos. Mas se eu estou em desacordo com Deus, eu estou perdendo tudo que está em minhas mãos. E para mim estar em acordo com Deus, a nossa regra de fé hoje, como cristão, é a Bíblia Sagrada. A regra de fé como cristão é a Bíblia Sagrada. Obediência é mais importante para Deus
do que o sacrifício. Então nós sabemos aqui hoje, nós estamos aprendendo hoje, que se eu obedeço a Deus, eu não preciso de nenhum tipo de sacrifício para mim chegar a Deus. Aí eu errei contra Deus, eu vou fazer isso, eu vou pagar um alto preço, eu vou me mutilar, né? Eu vou andar descalço, né? Eu vou ficar dias e dias no monte. Nós estamos vendo aqui, que se eu errei, eu tenho que fazer um conserto com Deus, porque a obediência é mais importante do que o sacrifício. Né? E nós aprendemos aqui que a obediência é mais importante do que o sacrifício. Nós, como Davi, devemos ser homens segundo o coração de Deus, que está lá em 1 Samuel 13:14. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E você aí que está me ouvindo, é um homem e mulher segundo o coração de Deus? Se você é, glória a Deus pela tua vida. E se você não é, busque isso sobre a tua vida. Porque a maior riqueza de um ser humano hoje, a maior riqueza de um cristão hoje, é nós sermos obedientes a Deus e sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Vou terminar aqui para o texto não ficar grande. Só vou ler o embolso aqui da pregação para os irmãos que acompanham aí. O encargo de Eli como sacerdote e juiz. Está lá em 1 Samuel 1:1 a 4:22. O ministério de Samuel, o último juiz de Israel. Está lá em 1 Samuel 5:1 a 7:17. O ministério de Saul e o primeiro rei de Israel. Está lá em 1 Samuel 8:1 a 15:35. Davi e Saul. Está lá em 1 Samuel 16:1 a 27:12. O declínio e a morte de Saul. Está lá em 1 Samuel 28:1 a 31:13. Aprendemos muito com esse livro, irmãos. Nós vemos aqui esse livro de Samuel, em 1 Samuel, que tanto o povo de Israel tinha inveja, porque as outras nações, o povo pagão, tinha um rei representando eles, e Israel não tinha. Israel tinha Deus como rei. E Deus era espiritual, Deus não era físico. E eles queriam um rei físico. Aí foi levantado Saul. Mas houve a desobediência de Saul e Deus ungiu Davi. E assim Saul passou a ser inimigo de Davi, perseguindo Davi. Davi teve que fugir para o deserto. Mas para que Davi pegasse a coroa, assentasse no trono, Deus, em uma guerra, fez com que Saul e seus filhos morressem. Aí a coroa passou a pertencer a Davi, que se tornou o segundo rei de Israel. Amém? Quero orar para a tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma lição. 1 Samuel, nós falamos hoje, Senhor, que possamos tirarmos aproveito desse livro, que possamos nos fortalecermos no Senhor, que o Senhor seja o nosso guia, né? Que não venha sobre o nosso coração invejas, né? Que não venha sobre o nosso coração a falta de perdão, que não venha em nosso coração, Senhor, a falta de conserto com o Senhor, porque queremos sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Abençoa a nossa vida, abençoa, Deus, o nosso ministério, abençoa a nossa caminhada, que nós perseveramos no Senhor, né? Nós perseveramos, nós caminhamos em rumo ao Senhor. É o Senhor que é a nossa luz, é o Senhor que é o nosso guia. E temos hoje a Bíblia como nosso manual de fé. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus.